Olá, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre divisão e montagem de treino para mulheres. Se você gosta desse assunto, por favor, permaneça até o final, tá joia? E não se esqueça também de que, se por acaso for legal, for bacana, não deixe de curtir e comentar aqui embaixo, beleza? E é claro, compartilhar com outras pessoas também, tá joia? Bora lá que daqui a pouco a gente já vai começar. Vamos botar um sonzinho enquanto isso aqui. Eu já vou anotar aqui, inclusive, qual é o tema de hoje. E aí a gente já começa a nossa super live de hoje. Vamos lá. E aí, Amanda, tudo bem? Tá na área aí? Olá! Bora lá! O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal, a cerveja gelada na esquina. Vambora que hoje promete, hein? Puxa pra curar esta azia. Deixa eu ver quem tá chegando. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó, vamos lá. Enquanto a galera tá chegando, a gente tá curtindo uma música, ó, aqui embaixo tem algum botãozinho pra você compartilhar a live, beleza? Não deixa de compartilhar a live com outras pessoas que de repente possam se interessar também, tá joia? Ó, essa música do Rapa, tá? Tem 5 minutos, né? E daqui 5 minutinhos a gente já começa a nossa live de hoje. Bora lá, se você quer agregar nesse domingão aí, vem comigo que você não perde. Bora lá. Eia! Muito bem, Luciano, Marcos na área, Fabiana, sejam todos muito bem-vindos, tá? Só tô esperando, pessoal, esses 2 minutinhos aí pra galera perceber que a live começou, tá? E aí a gente já vai começar a nossa live de hoje. Enquanto isso, curtindo o Rapa aqui, ó. Quem que gosta de Rapa, hein? Aline, seja bem-vinda! Bora lá! Bom, eu acho que já tá na hora da gente começar, né? O que vocês acham? A propósito, é o seguinte, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se você estiver conseguindo me ouvir, comenta aqui embaixo. Estão conseguindo me ouvir? O áudio tá legal? A gente pode continuar assim? Podemos continuar assim, pessoal? Bom, acho que já tá na hora da gente começar. Vamos lá, então. Muito bem, tá? Muito boa tarde para todo mundo. Vamos começar então nossa live de hoje, né? Porque eu prometi para vocês sobre divisão e montagem de treino para musculação, tá? Para quem não me conhece, para quem tá chegando agora, muito prazer, tá? Eu sou o professor mestre Mário Tsutsui, tá? Autor de 2 livros, O Guia Completo de Musculação, uma abordagem prática e científica, e o meu novo livro, Manual de Cinesiologia, tá bom? Além disso, sou proprietário da Ichiban Cursos, que tem ajudado aí estudantes e profissionais de educação física a se qualificarem no Brasil e no mundo inteiro, né? Todos os dias, mas todos os dias mesmo, tá? Eu recebo depoimentos de pessoas do mundo inteiro aí, tá? Dizendo que fizeram nossos cursos, leram os nossos livros aí e estão hoje aí, né? Usufruindo bastante e se capacitando para o mercado de trabalho, tá? Falou, Wellington, seja bem-vindo, beleza? Bom, mas enfim, tá? Agora que eu já me apresentei um pouquinho, vamos falar sobre o que interessa hoje, né? Bom, o assunto de hoje, pessoal, tá? É divisão e montagem de treino para as mulheres. E talvez eu consiga falar um pouco de métodos de treinamento também. Esse assunto te interessa? Se esse assunto te interessa, não deixe de permanecer até o final. Mesmo porque no final eu tenho uma surpresa para vocês, tá bom? Outra coisa que eu ia falar para vocês, ó. Eu adoro receber depoimentos, adoro mesmo. Por isso, tá? Tá mais do que liberado o print durante a live de hoje. Então vamos supor que eu vou mostrar um slide aqui para você e você quer gravar esse conteúdo, né? Você pode dar print sem nenhum problema, tá bom? E pode inclusive compartilhar nas suas redes sociais, tá? Mas se você for fazer isso, não se esqueça de me marcar e fazer um depoimento bem legal. Eu adoro receber depoimentos, beleza? Bom, pessoal, eu acho que foi isso, né? Agora tá na hora da gente falar sobre o que interessa. Deixa eu fechar um pouquinho só essa janela aqui, ó. Vai ficar um pouco escuro o lado de cá, mas eu vou conseguir mostrar melhor, né, a tela aqui. Deixa eu aumentar um pouco a força desse LED aqui. Pera aí, tem um LED aqui do lado. Tem que deixar ele mais forte. Pera aí. Pronto. Agora aumentar esse outro LED aqui.
né? Também. Beleza, né? E aí vocês vão conseguir me ver melhor. Pronto, beleza. Assim, joia. Agora vamos lá, tá? Ó, o assunto que eu quero conversar com vocês hoje é esse que eu vos mostro aqui, ó. Tudo bem? Divisão e montagem de treino para mulheres, né? Um assunto muito pertinente a propósito. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, né, da live de hoje. Claro que não vai dar tempo de falar sobre tudo aquilo que eu gostaria de falar, mas pode ter certeza aí que o que eu vou entregar hoje é mais do que o suficiente aí para despertar, né? Despertar uma... Como é que eu posso dizer? Despertar a sua importância, né? A sua importância para nossa área, propriamente dito. Deixa eu contar uma coisa para vocês, ó. Eu acho que vocês vão concordar comigo, inclusive, tá? Outra coisa, né? Daqui a pouco eu tiro os comentários, tá? Eu sei que o comentário às vezes atrapalha. É que, na verdade, né? Por enquanto, tá? Eu quero conversar com vocês, se vocês sabem a importância, tá? De saber de forma específica como fazer, por exemplo, divisão e montagem de treino para mulheres, tá? Bom, corrija-me se eu estiver errado, mas tem muito personal trainer por aí, muito personal trainer mesmo, que do meu ponto de vista acaba perdendo aí clientes mulheres, principalmente, tá? Porque passa treino de homem para mulher, entendeu? E obviamente que não vai dar certo, claro que não vai dar certo, tá? Pessoal, homens e mulheres geralmente têm objetivos distintos, diferentes na musculação, tá? Na maior parte das vezes, tá? Nem sempre, tá bom? Ó, corrija-me se eu estiver errado. Eu já vi que tem uma mulherada aí comigo online, ao vivo, né? E eu sei que vocês vão interagir comigo. Ó, comenta aqui embaixo se eu tô ou se eu não tô certo. Ó, a maior parte dos homens, tá? Quer treinar musculação e dar ênfase principalmente para membro superior. Os homens gostam, tá, de desenvolver principalmente membros superiores, braço, peitorais, costas e etc e tal. Inclusive tem muito homem que até falta no treino de pernas, de membros inferiores. Eu acho que não deveria, mas a real é que muitos homens, né, nem treinam pernas. Os caras querem ficar mesmo com o braço forte, tá? Agora, o sexo feminino geralmente é o oposto. Não sempre, mas geralmente, na maior parte das vezes, é o oposto. A maior parte das mulheres querem, na verdade, desenvolver membros inferiores. É sempre glúteos e coxa, de modo geral. Glúteos e coxa, entendeu? E aí o que acaba acontecendo, tá? O que acaba acontecendo muitas vezes? O personal trainer, principalmente se ele é homem, tá? Principalmente se ele é homem, ele acaba muitas vezes passando o treino que ele faz para as mulheres, entendeu? O que vai acontecer? Qual é o resultado? A mulherada não vai gostar. É claro que não vai gostar. Entendeu? É um erro muito... Como é que eu posso dizer? Do meu ponto de vista, amador até. Entendeu? Amador, né? Então assim, a galera que tá começando agora, eu até entendo. O pessoal que tá começando agora na musculação. Agora, eu vejo o nego que tá na musculação, trabalhando aí há 4 ou 5 anos depois de formado, o cara continua cometendo esse erro, né? Então eu fico imaginando há quanto tempo esse cara não vinha se atualizar. Ou pelo menos escutar outros profissionais, entendeu? O que é super importante, né? Essa troca de experiência, tá? E aí o que acontece, né? Eu trouxe para vocês aqui, tá? Trouxe para vocês aqui alguns tipos de divisão e montagem de treino para musculação, tá? E também métodos. Mas, tá? Antes de eu mostrar para vocês, tá? As estratégias que eu vou mostrar para vocês sobre divisão, montagem e métodos de treinamento, a primeira coisa, né, que a gente precisa pontuar aqui é o seguinte: qual é o conceito de cada coisa? Porque ainda hoje, né, tem muito profissional, por exemplo, que acaba acreditando que divisão, montagem e método de treinamento é a mesma coisa. Só que essas 3 variáveis, eles são distintas. Elas estão correlacionadas, é claro que elas estão correlacionadas, mas você como profissional da área deve saber a diferença delas, tudo bem? Então, ó, vamos lá. Toda vez que a gente estiver falando sobre divisão de treino, tá? Nós estaremos falando de estratégias de divisão, tá? Dos grupos musculares durante a semana, tá? Isso é divisão, beleza? Ponto. Montagem. Montagem diz respeito à ordem dos exercícios, tá? A ordem dos exercícios dentro de uma sessão de treino. Já método de treinamento diz respeito, tá, ao tipo de estratégia que você vai usar em cada exercício.
Então essa é a primeira coisa que precisa ficar clara na sua cabeça, que a gente precisa pontuar aqui, beleza? Bom, agora que você já sabe, deixa eu mostrar para vocês então aqui, tá? Alguns tipos de divisão de treino, né, que eu imagino para as mulheres, tá? Bom, antes de eu mostrar, vamos lá. Eu acredito plenamente que talvez a principal divisão de treino de musculação nas academias hoje, qual que é? É a divisão ABC, tá? Que tipo de divisão ABC é essa, tá? Geralmente acontece dessa forma, divisão ABC. A, peito, ombro e tríceps. B, costas, bíceps e abdômen. C, perna completa, tá? Geralmente, quem passa esse tipo de treino aí, tá? Vai treinar 5 vezes na semana ou 6 vezes na semana, tá? Eu acho que a mais popular de todos os tipos de divisão de treino é essa, tá? Mais popular de todas. Só que o que acontece, tá? Se você for reparar, esse tipo de divisão de treino, na verdade, é um tipo de divisão de treino masculino e não feminino, tá? E sabe por que eu digo isso? Porque é o seguinte, ó, é um ABC, beleza? Desses 3 dias, né, desses 3 treinos diferentes que a pessoa vai alternar durante a semana, para pensar, são 2 treinos de membro superior e apenas 1 treino de membro inferior. Então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo o seguinte, tá? Se você for colocar numa sequência de segunda a sábado, por exemplo, tá? O indivíduo, né, vai treinar apenas 2 vezes na semana membro inferior, tá? E as outras 4 vezes na semana ela vai treinar então membros superiores, ok? Entendeu? Ou seja, vai dar mais ênfase, tá? Para membro superior do que membro inferior. Ó, para homem eu acho ótima essa divisão. A propósito, é a divisão que eu uso para treinar, tá? A maior parte das vezes. É claro que eu não uso sempre essa, né? Estou sempre variando aí os meus tipos de divisão de treino, né? Porque a gente enjoa, precisa dar um estímulo diferente. Tem hora que você quer dar mais ênfase para um ou para outro grupo muscular. Então eu vou mudando, tá? Mas na maior parte das vezes eu mantenho essa. E para os homens eu acho ótimo. O que eu não acho legal para as mulheres, tá? Para pensar, se você for, por exemplo, fazer esse ABC 5 vezes na semana, de segunda a sexta ainda, cara, a pessoa vai fazer, tá? 4 treinos na semana de membro superior e apenas 1 dia na semana, que é a quarta-feira, para membro inferior. Bom, para homem que não quer, né, dar muita ênfase aí para membros inferiores, tudo bem. Agora, para mulherada, cara, péssima estratégia no meu ponto de vista, se o objetivo dela for dar ênfase em coxas e glúteos, entendeu? Ó, tem mais um monte de mulher aí, né? Teve gente que já me respondeu, mas, ó, corrija-me se eu estiver errado. As mulheres querem dar ênfase principalmente em coxas e glúteos. Não tô falando sério? Não é verdade? Não tô certo? É isso que a mulherada quer, não é? Pois é. Então como é que você vai passar, por exemplo, um treino, tá? Que não tem nada a ver com o objetivo dela, tá? Ó, muitos profissionais, inclusive, muitos personal trainers, poderiam inclusive minimizar esse erro se simplesmente fizessem uma anamnese com as suas alunas. Se fizessem simplesmente, né, uma anamnese, uma entrevista para saber aquilo que as mulheres querem, entendeu? Cara, nós já teríamos aí, com certeza, muitos erros minimizados, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tá? A primeira estratégia que eu vos trago. Vamos supor então que uma mulher ela tem na semana 3 vezes só para treinar, tá? Porque o que acontece, né? Muitas mulheres, inclusive, né? Acredito eu que a maior parte, inclusive, tá? A maior parte das mulheres querem emagrecer. E a musculação ela tem o seu papel, sim, tá? No emagrecimento, etc e tal. Mas isso é assunto para outra live. Musculação é importante. Eu sempre atrelo a musculação a um programa de emagrecimento. Mas a gente precisa lembrar também, não é verdade? Que o exercício cardiorrespiratório ele é bastante importante. Tanto do ponto de vista fisiológico como motivacional também, né? Você aumenta a quantidade de mitocôndrias, a oxidação do organismo. Você tem mais grupos musculares envolvidos ao mesmo tempo. Bom, é muito importante o exercício cardiorrespiratório. Então vamos supor o seguinte, tá? Que uma mulher ela vai treinar para emagrecer e ganhar tônus muscular 6 vezes na semana, por exemplo, entendeu? E aí 3 vezes na semana, por exemplo, ela vai fazer cardio, corrida, aula de ginástica, aula de bike, natação, hidroginástica, qualquer outra coisa, tá? E vai fazer musculação 3 vezes na semana. Vou mostrar para vocês aqui um tipo de divisão A e B,
Ou seja, tá? Em um dia, membro superior e no outro dia, membro inferior, tá? Se fizéssemos simplesmente isso, ó, nós já teríamos aí, por exemplo, um tipo de treino, tá? Onde, né, a mulher, ela teria mais ênfase em membros inferiores do que em membros superiores, ó. O que eu tô mostrando pra vocês aqui é bastante simples, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar algo mais complexo pra vocês. Mas, ó, pensa no seguinte, ó, tá? Se eu colocar, né, por exemplo, no treino A, perna completa, tudo bem? E no treino B, superior completo, tá? E junto com o abdômen, tá? Tanto na segunda como na sexta-feira, por exemplo, eu posso dar ênfase para aquilo que as mulheres realmente querem, tá? Que é membro inferior, tudo bem? Eu coloco principalmente aí um treino mais longo de 50 minutos, 1 hora de membro inferior, tá? O membro superior, que a mulherada não gosta geralmente muito de treinar, ela vai treinar somente uma vez na semana, tá? Essa é uma primeira opção, mas não é a única. Existem outras opções, ó. Vamos supor, por exemplo, não vou nem mostrar essa aqui, ó, vou mostrar essa outra aqui, tá? Daqui a pouco, tá? Mas vamos supor, aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, que a mulher, ela tem 5 vezes na semana para treinar. Eu mostrei 3 vezes para você, tá bem? Agora vamos imaginar que ela tem um pouco mais de tempo, tá? Ao invés de 3 dias na semana, ela quer dar ênfase principalmente na musculação, porque a musculação dá tônus muscular e etc e tal, e empina a bunda e várias coisas, tá? Vamos fazer um treino ABC para mulheres. Aí você deve me perguntar, mas peraí, você não acabou de falar que o treino ABC é um treino masculino? Calma que eu vou fazer um feminino agora. Deixa eu ver só uma coisinha que estão perguntando. Prof, e para uma rotina 2 vezes na semana de treino de musculação e 2 vezes cardio, tá? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui embaixo, tá, tem um ponto de interrogação. Em algum lugar aqui tem um ponto de interrogação. Vamos fazer o seguinte, quando você tiver dúvida, pergunta aqui embaixo, tá? Neste ponto de interrogação, que aí no final da live, tá? Eu respondo todas as dúvidas, combinado? Porque acaba perguntando, né? No meio da live, assim, e aí os comentários acabam passando e aí eu acabo perdendo. Então, ó, aqui embaixo, na caixinha de pergunta, pergunta lá que daqui a pouco eu respondo, tá bom? Bom, voltando ao assunto, tudo bem? Eu vou ensinar vocês agora, tá? A como fazer um treino ABC feminino. A maior parte das pessoas só conhece um tipo de divisão ABC masculino, que eu falei pra vocês. Vou repetir. Como é que eu treino ABC masculino que a galera fica passando pras mulheres? Ó, é o seguinte, treino A, então, peito, ombro, tá? Peito, ombro e tríceps. Treino B, costas, bíceps e abdômen. E o treino C, tá? Perna completa. Esse é o masculino, onde a gente treina mais membros superiores do que membros inferiores, tá? Agora é o seguinte, a gente pode fazer um ABC, tá? Dividindo, tá? Os treinos para membros inferiores, o que pouca gente sabe fazer, tá? Por exemplo, recentemente até me perguntaram, professora, posso fazer um tipo de divisão de treino para membros inferiores e separar isso, por exemplo, tá? Em um dia e no dia seguinte fazer o outro? Bom, aí já não dá, né? Dá para separar, tá? Treinos de membros inferiores e dá para dar ênfase maior em um grupo muscular ou outro grupo muscular, mas existem algumas regrinhas. Por exemplo, a primeira regra que você deve ter em mente, tá? É que divisão de membros inferiores, né? Nunca acontece de forma isolada, tá bom? Por que nunca acontece de forma isolada, tá? Porque os melhores exercícios para membros inferiores certamente são os exercícios multiarticulares, tá? Quais são os exercícios multiarticulares mais populares para membros inferiores? Nós temos aí, por exemplo, o agachamento livre, nós temos o leg press, nós temos o agachamento hack, dentre outros. Exercícios de cadeia cinética fechada, tá? A maior parte deles aí são os melhores aí, ao meu ver, para desenvolver membros inferiores. E o problema, tá? É o seguinte, quando você treina, né, exercícios multiarticulares para membros inferiores, por exemplo, você acaba exercitando tanto a parte anterior como a parte posterior da coxa ao mesmo tempo. E por que isso acaba acontecendo, tá? Isso acaba acontecendo pelo seguinte, ó. Vamos imaginar o agachamento, né? Porque todos os outros exercícios multiarticulares para membros inferiores são uma variação desse agachamento, tá? Então olha só, na fase, né? Na fase ascendente, né? Do movimento, se você for parar para pensar, existe a extensão
do joelho, é claro que existe a extensão do joelho. Só que ao mesmo tempo que existe a extensão do joelho, tá? Trabalhando o quadríceps, existe também, tá? A extensão do quadril. Muita gente acaba esquecendo, tá? Que os isquiosurais, ou seja, os músculos da parte de trás da coxa, eles não só fazem a flexão do joelho, como eles fazem a extensão do quadril também. Então não dá pra gente separar totalmente parte anterior, parte posterior, entendeu? Todos esses exercícios trabalham tanto a parte anterior como a posterior. Oi, Eri, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Bom, dando continuidade aqui, tá? Então, não dá para separar totalmente, tá? É por isso, inclusive, que você nunca, tá, vai colocar um treino de divisão de membros inferiores em um dia, por exemplo, na segunda, com ênfase para a parte anterior, e na terça, por exemplo, com ênfase na parte posterior, tá? Apesar disso, tá? O que a gente consegue fazer, tá? Em um dia, treinar mais exercícios para quadríceps e no outro dia, treinar mais exercícios para posterior. E depois é só a gente dividir isso na semana, tá? Professor, não estou entendendo. Como é que eu faço isso? Vem comigo que eu vou mostrar para você. Então vamos lá. Ó, se quiser dar print aí, tá? Essa aqui é a opção 1. Eu não vou mostrar a opção 2 para vocês não, porque eu ainda quero falar de montagem e de métodos de treinamento, tá bom? Mas ó, dá um print aí, depois eu explico para vocês, tá? Bom, deu print, beleza? Não esquece do nosso depoimento depois, tá? Bom, agora o lance é o seguinte. Ó, tá aqui, treino A. ênfase em, tá? Posterior, ó, ênfase em glúteos e posterior de coxa, tá? Como é que eu faço, então, tá? Para conseguir elaborar esse tipo de treino aqui, com ênfase em glúteo e posterior de coxa. Vamos lá. Então ó, teu print. Vamos lá, vamos fazer junto comigo um treino com ênfase em glúteo e posterior de coxa, beleza? O lance é o seguinte, pessoal, tá? Quando você for fazer, tá, um treino, né? Um treino com ênfase em glúteo e posterior de coxa, tá? Você faz o seguinte, ó. Bom, o que é de praxe? Não, para um pouquinho, calma. Deixa eu começar pelo ênfase anterior de coxa, em quadríceps. Ó, estão comentando aí, top de linha esse domingo. Obrigado, hein? Ó, é o seguinte, a propósito, tá legal essa live? Se essa live estiver legal, se você acha que ela tá agregando pra você, vamos fazer o seguinte, comenta aqui embaixo, ó. E não esqueça de dar o nosso print para depois compartilhar o depoimento nas redes sociais, tá bom? Se tiver legal, se tiver te ajudando, me motiva aí que eu vou continuar bastante com vocês, beleza? Bom, comenta aí embaixo, ó. Vamos fazer esse outro treino aqui, ó. Vamos fazer esse outro treino aqui, melhor, ó. Tá? Então, ó, vamos fazer esse primeiro, ó. ênfase em anterior de coxa, tá? ênfase anterior de coxa. Como é que a gente monta um treino desse com ênfase em anterior de coxa? Parte da frente da coxa. Vou explicar para vocês, tá? Vamos lá, então. O lance é o seguinte, ó. Primeiro exercício que você vai colocar no treino, então. Agachamento livre, tudo bem? Quando você faz agachamento livre, você trabalha só anterior de coxa? Não, você trabalha a coxa como um todo. Na verdade, membros inferiores como um todo. Quando você faz agachamento livre, tudo bem? Bom, mas você trabalha bastante quadríceps, beleza? É o primeiro exercício. Segundo exercício, nós vamos trabalhar então leg press, tudo bem? Eu não sei se vocês sabem, né, a respeito disso, mas eu vou falar para vocês, ó. Quando você, tá, vai fazer o leg press e você coloca, tá, os pés mais embaixo da plataforma, por exemplo, você aumenta o tamanho do braço de alavanca de resistência para o joelho. Isso significa que quando você coloca o pé mais para baixo, tá, para fazer então o leg press, você tem uma solicitação maior de quadríceps, né? Existem estudos já que apontam, inclusive, que quando você coloca o pé mais para baixo, você aumenta a força, né, a solicitação de quadríceps, especialmente porque você tem um maior braço de alavanca de resistência para o joelho, tudo bem? Então, primeiro exercício, tá? Você vai fazer agachamento livre. O segundo exercício, leg press. Só que não é leg press de qualquer jeito. É leg press não com o pé no meio da plataforma, com o pé embaixo da plataforma. Entendeu? Só toma cuidado do seguinte, tá? Quando você for fazer esse exercício, né? Toma cuidado para não estender completamente o joelho, tá? Cuidado para não estender completamente o joelho a hora que você for fazer o leg press. Porque se você estender completamente o joelho, por exemplo, tá? Pode acontecer algum acidente, tá? E obviamente a gente não quer nenhum acidente, nem com você e nem com o teu aluno, tá bom? Bom, já falei do primeiro agachamento livre, segundo leg press, tá? Terceiro exercício,
cadeira extensora, tá? Vamos trabalhar a parte da frente da coxa agora de forma mais isolada. Então, cadeira extensora na sequência. Depois da cadeira extensora, tá? A gente pode fazer um outro exercício com ênfase em quadríceps chamado Sissy Squat, beleza? Vocês já ouviram falar desse exercício, o Sissy Squat? Comenta aqui embaixo. Eu acho que nem todo mundo conhece, né, esse tipo de exercício. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui do Sissy Squat para eu mostrar para vocês, tá? Eu sei que não é comum para todo mundo, né, esse tipo de exercício. Esse é um exercício, né, que ele trabalha principalmente a parte anterior da coxa, tá? Ele é bastante popular, principalmente aí com bodybuilders, né, que fazem bastante esse tipo de exercício, mas a maior parte das pessoas no cotidiano acabam não executando, tá? Então, o Sissy Squat que eu quero que vocês vejam aqui é o livre. Bom, vamos lá então, esse aqui, ó. Então, olha só, né? Tem o Sissy Squat máquina, tá? Que é esse daqui, ok? Eu não sou muito fã dele, tá? Mas é porque eu acho que ele acaba aumentando a força de cisalhamento do joelho, tá? Mas eu não vou, né, explicar aqui de forma mais aprofundada, porque não é aula de biomecânica especialmente, tá? Mas enfim, ó, o Sissy Squat é esse aqui, ó. Esse exercício aqui, ó. Inclusive, eu acho que tem até um vídeo no YouTube, ó. Vamos ver se a gente consegue ver. Você sabe por que a 123 milhas consegue passagens aéreas com até 50%? Vamos ver. Esse aqui, ó. Esse é o Sissy Squat. Você vai ficar na ponta do pé, tá vendo aqui? Para fazer esse exercício. E aí ele dá ênfase principalmente para a parte anterior, ó, do quadríceps. Vamos ver mais uma vez. Deixa eu ver se tem alguma variação aqui. Olha lá. Muito bem, para aqui. Eu ia até falar sobre isso. Você viu que ele estava fazendo sem as mãos, né? Sem segurar. Cara, sem apoio não dá, é muito difícil, né? É que esse cara tem uma coordenação motora diferenciada, entendeu? Mas se você for fazer o Sissy Squat também apoiando em algum lugar, como eu geralmente faço, por exemplo, tá? Eu prefiro, tá? Experimenta esse exercício, tá? E depois volta aqui e comenta, tá? Falando pra mim o que você achou desse tipo de exercício, tá? Esse aqui então, ó. Sissy Squat, beleza? Ó, apoia a mãozinha lá, tá vendo, ó? Mão apoiada. Ponta do pé, vai fazer flexão e extensão, então, do joelho, tá bom? O seu tronco vai ficar alinhado com o seu fêmur, tá? E o objetivo principal aqui é dar ênfase no quadríceps, ó. Sempre com o apoio da mão, ó. Só mais uma vez. Acabou, chega. Enfim. Esse. Beleza? Então vamos recapitular. Nós estamos montando um treino agora, tá? De membro inferior com ênfase em quadríceps. O primeiro exercício foi agachamento. O segundo foi leg press com os pés para baixo. O terceiro exercício, tá? Foi cadeira extensora. E o quarto exercício é esse que você tá vendo aqui, ó. Que é o Sissy Squat, tá? E o que vem agora? Agora vem então mesa flexora. Não. Agora vem então stiff. Também não. Por que não, tá? Porque nós estamos dando ênfase para o membro, para a parte anterior da coxa, para quadríceps, tá? Então, o posterior de coxa a gente vai treinar no outro dia. Entendeu a sacada? Entendeu a sacada qual que é? Bom, depois do Sissy Squat, o que nós poderíamos fazer então? Tá? Bom, você pode terminar com afundo, por exemplo, né? Um agachamento hack, etc e tal. Mas, tá? Os exercícios para a parte posterior da coxa nós vamos fazer outro dia. Beleza? Bom, então agora, tá? Eu quero montar um outro tipo de treino, tá? Ao invés de ênfase em parte anterior, vamos fazer agora ênfase em parte posterior. Esse treino aqui que eu quero mostrar agora. Mostrar não, montar junto com vocês, tudo bem? Vamos montar junto comigo? Então bora lá. Tá? Então olha só, primeiro exercício, tá? Que você vai colocar, então, é o agachamento, tá? Aí você deve estar se perguntando, mas de novo agachamento já não colocou no outro treino?
Já colocou no outro treino, mas cara, como eu falei pra vocês anteriormente, quando a gente trabalha agachamento, não é só a parte anterior ou só a parte posterior da coxa. A gente trabalha a coxa como um todo, entendeu? A perna, na verdade, como um todo. Por isso, vai agachamento de novo, que a propósito é o principal, ou pelo menos um dos principais, tá? Exercícios para membros inferiores. Eu costumo dizer que o agachamento é o supino das pernas e vice-versa. Bom, primeiro exercício agachamento. Segundo exercício, leg press. Professor, de novo leg press, então não tem diferença no outro treino? Calma, meu jovem. Tem diferença sim, tá? Vai repetir o leg press, sim. Só que agora, tá? Não é leg press de qualquer jeito. E tampouco o leg press com os pés abaixo. Você vai colocar agora os pés acima da plataforma, tudo bem? E por que você vai colocar os pés acima da plataforma, tá? Lembra quando eu falei pra você que quando você faz leg press, tá? E coloca os pés abaixo da plataforma, você aumenta o braço de alavanca de resistência pro joelho? Pois bem, tá? O contrário acontece quando você sobe as pernas. Quando você coloca o apoio, principalmente lá em cima da plataforma, tá? O que acaba acontecendo? Você aumenta o braço de alavanca de resistência para o quadril e não para o joelho. Reduz o tamanho do braço de alavanca do joelho. E por que você faz isso? Qual é a estratégia por trás disso, tá? Exatamente aumentar a força torque do quadril. Se o braço de alavanca de resistência é maior para o quadril, por exemplo, você pode ter uma força torque maior, então, para o quadril. Sendo assim, glúteo máximo, principalmente faz extensão de quadril, tá? E isquiosurais, os músculos da parte de trás da coxa, eles são mais solicitados, entendeu? Então vamos lá, agora a gente está montando um treino com ênfase em posterior de coxa, beleza? Primeiro exercício agachamento, segundo exercício leg press, com os pés para cima. Terceiro exercício cadeira extensora? Não, porque cadeira extensora ficou com ênfase em quadríceps, tá? Então você não faz cadeira extensora agora, nesse treino. Não faz cadeira extensora, tá? E nem faz sissy squat. Ao invés disso, o que você vai colocar? Vamos lá. Primeiro, então, agachamento. Segundo, leg press. Terceiro, tá? Você pode colocar um stiff, por exemplo. O stiff que trabalha posterior de coxa e glúteo ao mesmo tempo, que é o que a mulherada quer, né? Glúteo posterior de coxa, principalmente. Entendeu? Terceiro exercício que não pode faltar, no meu ponto de vista, elevação pélvica, tá? Por que elevação pélvica é importante? Bom, já existem estudos claros que apontam, tá? Que quando você faz elevação pélvica, a ativação do glúteo é maior até se comparado ao agachamento. Até bem pouco tempo atrás acreditávamos que o agachamento, tá? Ele era o melhor exercício para trabalhar glúteo. Hoje em dia a gente sabe que não, né? Na verdade é o seguinte, né? Tô falando agora de forma aguda, né? Porque assim, em termos de hipertrofia, eu acho que não tem tanta diferença, né? Ou pelo menos não há diferença, na verdade, né? Porque assim, alguns estudos apontam, né, que o agachamento é melhor, outros apontam que a elevação pélvica pode ser melhor, né? Mas o que eu tenho realmente de informação hoje é que a elevação pélvica, tá? O exercício de elevação pélvica, ele possui uma maior ativação de glúteo, entendeu? Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Que exercício é esse? Elevação pélvica, tá? E por que, né? Por que este exercício, né, ele possui uma maior ativação, tá? De glúteo, tá? Pelo seguinte, né? Nós sabemos, né, por intermédio aí da ciência, que quando um músculo, né, ele está encurtado, ele começa, né, um movimento já encurtado, ele sofre o que nós chamamos de insuficiência ativa, tá? Ou seja, tá? Quando um músculo, né, começa um determinado movimento já encurtado, o desempenho dele, né, acaba se reduzindo. E aí a gente deve lembrar aqui então da anatomia, da cinesiologia e etc e tal. Como eu falei para vocês, muita gente lembra que os isquiosurais, os músculos da parte de trás da coxa, fazem a flexão do joelho, mas a galera acaba esquecendo que eles fazem extensão de quadril também. Que aí o que acontece? Eu vou mostrar agora o exercício para vocês, inclusive. Eu quero que vocês reparem, tá? Que quando a gente faz extensão de quadril neste exercício, o tempo todo o joelho fica flexionado, entendeu? Se o joelho ele fica flexionado o tempo todo, o que acaba acontecendo? Nós temos uma situação de insuficiência ativa dos músculos da parte de trás da coxa,
tá? Dos isquiosurais. Como eles já começam encurtados, eles não conseguem ajudar, né, o glúteo máximo a estender o quadril da mesma forma, entendeu? Então os isquiosurais, eles têm uma menor participação, tá, na elevação pélvica, e você acaba então jogando essa responsabilidade para o glúteo máximo. Então o glúteo acaba tendo mais participação, né, mais engajamento nesse exercício. Deixa eu mostrar o exercício para vocês aqui, ó, porque imagino que muita gente não conhece o exercício, né? Vamos lá, peraí, deixa eu ver aqui. Elevação pélvica combate. Um minutinho, deixa eu ver aqui a parte prática. Então vamos lá, aqui ó. Põe as costas no banco. Quem aí já conhece esse exercício? Quem aí já fez esse exercício, hein? Comenta aí. Ó, extensão de quadril, ó. Ó, vocês estão vendo? Ó, flexiona o quadril, estende o quadril, ó. Mas eu quero que vocês reparem numa coisa, ó. O joelho está flexionado o tempo todo, tá vendo? Como o joelho está o tempo todo flexionado, o que acaba acontecendo? Nós temos uma situação de insuficiência ativa, tá? Dos isquiosurais. E aí o glúteo máximo é mais solicitado. Beleza? No meu ponto de vista, para a mulherada, este exercício, inclusive, não pode faltar, tá? Pode faltar mesmo. Bom, deixa eu voltar aqui agora. Ó, como é que tá ficando o nosso treino de ênfase para posterior? Primeiro, agachamento. Segundo, leg press com os pés para cima. Terceiro, stiff, tá? Quarto, tá? Elevação pélvica. Quinto, tá? Vamos fazer agora uma ênfase específica para posterior de coxa, mesa flexora, tá? Quinto. Sexto exercício, tá? Quer fazer mais um exercício de glúteo? Eu colocaria glúteo máquina, por exemplo. Existe essa possibilidade. E por último, tá? O exercício de gêmeos, né? Gêmeos em pé, ou gêmeos no leg, por exemplo, tá? E se quiser complementar alguma coisa, tá bom? Dá pra gente colocar até cadeira abdutora. Na cadeira abdutora a gente trabalha tanto o glúteo máximo como o glúteo médio também, beleza? Então nós montamos um exercício, um treino, né? Onde no treino C, que eu falei pra vocês, né? Volta, no treino A, nós temos aqui, né? ênfase em posterior de coxa. No treino C, ênfase em anterior de coxa, tudo bem? E no treino B, do meio, adivinha o que a gente vai colocar? Membros superiores, é claro, tá? E aí o professor, o que eu coloco nesse dia de membro superior, né? Eu coloco, por exemplo, peito, ombro, tríceps. Não, cara, coloca tudo, entendeu? Porque assim, o treino de membro superior para as mulheres, no meu ponto de vista, ele tem que englobar tudo. Tá? Por que ele tem que englobar tudo, né? Porque na verdade as mulheres têm que treinar mais, principalmente membro inferior, entendeu? Que é o que elas querem geralmente, tá? Não sempre, né? Já conversei com várias mulheres que gostam de, na verdade, dar ênfase para membro superior, mas grande parte das mulheres com certeza gostam de dar ênfase aonde? Glúteo, posterior de coxa. E é isso que a gente está fazendo agora. Então o que acontece aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Nesse treino B, aqui ó, nesse outro treino B, tá? Nós vamos colocar então tudo que é de membro superior e abdômen. Tudo, tudo. Tanto peito, como costas, como ombro, bíceps, tríceps e abdômen também, cara. Não precisa separar o treino de membros inferiores, de superiores para a mulherada. Se a ênfase, se o objetivo dela, tá, for membro inferior, tá? Essa divisão tem que ser feita aqui, ó. Treino A, ênfase em glúteos e posterior de coxa, eu montei junto com você. No treino C, ênfase em anterior de coxa, que eu montei com vocês. Cara, aqui eu nem vou entrar em detalhes, né? Você já sabe como fazer isso, tá? Como fazer, tipo, um treino para peito, para costas, bíceps, tríceps, etc e tal. Você vai botar supino, puxar da frente, rosca direta, elevação lateral, dentre outras coisas, tá? Agora, o lance, na verdade, agora tá na estratégia de como é que você vai distribuir isso durante a semana, entendeu? Primeiro passo que nós fizemos aqui, que foi importante, tá? Foi então dividir. Isso. Na verdade, dividir os grupos musculares em um ABC. Um ABC feminino que eu falei pra vocês. Então vamos lá, mostrando aqui, ó, né? Como é que vai ficar a distribuição na semana? Quero que vocês percebam o seguinte, ó, né? Nessa divisão aqui, a mulher, ela vai treinar 5 vezes na semana, tá vendo? 5 vezes na semana. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado, tudo bem?
E como é que ficou esse tipo de divisão? Você deve lembrar o seguinte, que o treino A é posterior de coxa e glúteo, tá vendo? Então olha só, né? O treino C é anterior de coxa. Eu já marquei em vermelho para ficar bem evidente, tá? Então olha só, aqui a mulher ela já vai treinar, ó, segunda, quarta e sexta perna, e apenas terça e sábado membro superior. Ou seja, tá? Ela vai treinar 3 dias na semana. 3 dias na semana, membro inferior, e 2 dias na semana, membro superior, tá bom? Agora o lance é o seguinte, outra coisa importante, ó. A maior parte das pessoas, acredito eu, das mulheres inclusive, tá? Gostam de treinar mais membro inferior? Ponto. Isso a gente já conversou, a gente já sabe. Agora, não é só isso. Eu acredito também, eu acho que você vai concordar comigo, se a mulherada tiver e concordar comigo, comenta aqui, tá? É legal treinar quadríceps? É legal, mas a mulherada quer mesmo treinar glúteo e posterior de coxa, entendeu? Então olha só, tá? Se o objetivo da mulher for principalmente empinar o bumbum, tá? E trabalhar bastante posterior de coxa, tá? O treino A, no caso aqui, que é posterior de coxa e glúteo, é ele que você vai fazer 2 vezes, tá? E o treino de quadríceps você vai fazer uma só vez, entendeu? Dá uma olhada de como é que eu distribuí aqui. Olha só, a mulherada tá concordando comigo aí, tá? Se esse for o objetivo, ó, o que você faz então, ó? Segunda e sexta-feira, ó, glúteo e posterior de coxa. Segunda e sexta-feira, tá vendo? E apenas na quarta-feira, anterior de coxa, entendeu? Dá pra fazer essa estratégia, beleza? Aí você deve estar se perguntando assim, ah não, mas professor, eu ou a minha aluna, tá, quer dar ênfase no quadríceps. Bom, se a tua aluna, se você quer dar ênfase no quadríceps, tá, é fácil também. Como é que a gente faz esse tipo de divisão? A gente vai treinar então o contrário, 2 vezes na semana quadríceps e apenas uma vez na semana a gente vai treinar então posterior e glúteo, tá? Como é que a gente faz isso então? Ó, a gente troca o treino A para ênfase em quadríceps e o treino C para ênfase em posterior e glúteo, entendeu? Então ficaria assim, ó, quadríceps segunda e sexta e apenas na quarta-feira ali ênfase em posterior de coxa e glúteo. Vocês entenderam? Deu certo aí? O que vocês acharam desse tipo de estratégia, hein? Se você gostou desse tipo de estratégia, tá? Se você acha que é legal, que é bacana, etc e tal, e se você tá gostando, tá? Se essa live tá contribuindo pra você, pra tua vida profissional, não se esqueça, tá? De dar um print, depois compartilhar nas redes sociais e fazer um comentário bem legal, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar isso depois. Eu adoro receber depoimento, tá bom? E ó, se tiver legal, se estiver te ajudando, não se esqueça, ó, comenta aqui embaixo, escreve aqui embaixo que tá legal, que tá bacana, que aí eu continuo. O que vocês acham? Bom, voltando pra cá, tá? Ó, como eu mostrei pra vocês já anteriormente, isso aqui que eu mostrei pra vocês é a opção número 1, tá? Mas existem várias outras opções, tudo bem? Então olha só, eu vou só falar de uma variação aqui, tá? Vou só falar de uma variação pra vocês. O lance é o seguinte, eu coloquei aqui, né, segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Mas se a mulher tiver, né, disponível para só segunda, sexta, dá pra gente fazer também. Como é que a gente faz então? Ó, a gente vai ter, lembra que eu falei pra vocês que a gente nunca vai colocar, né, 2 treinos seguidos de membros inferiores? Então o que a gente faz? Ó, a gente coloca na quinta-feira aqui, ó, tá? Um treino de membro inferior, superior, entendeu? Então fica assim, ó, terça e quinta, o treino B. E aí, segunda, quarta e sexta, os outros treinos de membros inferiores, entendeu? Então, perguntando, professor, e o treino de abdômen? Treino de abdômen daqui, ó, põe junto com o superior, entendeu? Por quê? Porque nesses outros 2 dias aqui, ó, o volume e o objetivo principal é para membros inferiores, tudo bem? E aí, ó, você do outro lado, inclusive, né, deve estar se perguntando assim, professor, mas o que você está falando aí, né? Tem respaldo científico? Da onde você está tirando esse tipo de coisa? Bom, tem sentido o que você está falando, mas tem comprovação? O lance é o seguinte, tá? Vamos lá. Hoje, né, nós sabemos que a principal, ou pelo menos uma das principais variáveis envolvidas, tá, na hipertrofia, na musculação, é o volume. É o volume de treino, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui com esse tipo de divisão, especialmente, tá? Eu estou montando um treino onde, tá, eu vou ter um volume maior, tá? Principalmente para membros inferiores. Mostrei para vocês aqui, acho que 2 ou 3 estratégias.
É só isso que tem? Não, tem mais uma porrada de estratégia. Dependendo de quantas vezes na semana a pessoa for treinar e etc e tal, tudo muda, entendeu? Tudo muda, tá? E eu vou te falar uma coisa, até agora, eu só falei de divisão de treino para musculação. Eu não falei nem de montagem, e eu nem falei de métodos, tá? Só que infelizmente eu acho que a gente não vai conseguir terminar hoje. Porque ó, eu tô vendo que tem pergunta aqui embaixo, né? E eu já vou responder as perguntas, tá bom? Mas antes de eu responder as perguntas, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Por um acaso vocês estão sabendo o que tá rolando? O que tá acontecendo nessa semana? A propósito, hoje. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá rolando, tá? O lançamento do meu curso de capacitação em divisão e montagem de treino para musculação. Tá rolando essa super oferta, tá? Então o que acontece? Nesse curso de capacitação em divisão e montagem de treino, você vai ter muito mais conteúdo além desse que eu tô falando. E tudo isso só por R$ 97,00, tá? Na verdade, o preço cheio mesmo, o preço dele é R$ 199,90, tá? Mas como hoje, domingo, encerra inclusive, né, o lançamento, tá? Somente até hoje, domingo, e somente para quem tá aqui nessa live ao vivo, ainda por R$ 97,00, tudo bem? Nessa capacitação, tá? Você vai aprender todas essas outras estratégias aqui, ó, para você montar os melhores treinos para suas alunas, tá? De musculação. Então você vai aprender, por exemplo, como realmente ficar especialista, né, em treinamento de musculação para mulheres. Se você trabalha com mulheres ou deseja trabalhar com mulheres, você não pode perder essa capacitação em divisão e montagem de treino para musculação para mulheres, onde eu vou falar desde divisão até montagem e até método de treinamento. Tá? Prepare-se para aprender muito, mas muito mesmo, e se tornar um especialista em divisão e montagem de treino para mulheres, e tudo isso por apenas R$ 97,00, tá? Mas tem um porém, tá? Tem um porém. É o seguinte, ó, é só hoje, até hoje domingo, tá? É só hoje domingo, e além disso, tá? É só para os primeiros 20, tudo bem? Eu já vendi alguns já desde sexta-feira, quando eu abri o carrinho, tá? Eu devo ter mais umas 5 vagas. Então, se você tem interesse, corre, tá? E manda "eu quero" no meu inbox, beleza? Então, ó, acabou a live, terminando a live aqui, é só você mandar "eu quero" no meu inbox, que eu vou te mandar então o link, tá? Com esta oferta, com a oferta do curso que eu estou mostrando para vocês, tá bom? E além de vocês aprenderem tudo aquilo, tá? Tem mais, vocês ainda vão levar bônus, diversos bônus. Mostrar para vocês aqui, ó, tá? Ó, aula ao vivo para plantão de dúvidas, tá? Aula viva melhor do que essa até, tá? Então vamos supor, por exemplo, que você assistiu o curso, mas você não entendeu direitinho o que tinha lá no curso e você quer tirar dúvidas comigo. Você vai poder tirar dúvidas ao vivo junto comigo, tá? Você vai entrar numa sala exclusiva onde nós só falaremos sobre divisão e montagem de treino para mulheres, ao vivo, direto comigo, para você fazer todas as perguntas, tá bom? Você vai ter um certificado de 3 horas para apresentar na faculdade e enriquecer também o seu currículo. E além disso, tá? Você terá então diversas aulas, né? Diversas outras aulas de bônus aí, de outros assuntos, inclusive complementares, tá bom? Prepare-se para aprender bastante. Como eu falei anteriormente, tá? O curso custa R$ 199,90, mas somente para quem está ao vivo aqui nessa live e somente para hoje, né? Domingo, os primeiros 20, inclusive, vão pagar, ó, vou até tirar esses 90 centavos aqui, ó. Não é R$ 97,90, não. Vou pagar R$ 97,00, tá? Meu, tá muito barato mesmo, tá? Para pensar numa coisa, eu tenho certeza que você personal trainer, tá? Se você personal trainer aí do outro lado, você cobra pelo menos aí R$50 hora aula, pelo menos, né? Independentemente do lugar do mundo que você tá falando agora, acredito eu que pelo menos R$50 hora aula você cobra. Deixa eu te contar uma coisa, faz uma conta. Cara, a capacitação custa R$97,00. Tá? Com apenas 2 aulas, você já tem o retorno do investimento que você fez. Você não precisa nem de um mês inteiro, cara. Entendeu? Ó, se deu uma aula de manhã, uma aula à tarde, você já tem o retorno do investimento que você fez. Tá? Se você conseguir, né, uma aluna para, vamos supor o seguinte: se você começar a espalhar por aí, fazer propaganda de que você é especialista em divisão e montagem de treino para mulheres, cara, com uma aluna que você conseguir,
Só com essa propaganda, você tem o retorno do seu investimento, tá? E o lucro, tá? O dinheiro que você colocou já voltou totalmente para você e você agora vai começar a lucrar com isso. Cara, o retorno é certo. O retorno é certo, tá? Mas aproveita que por R$ 97,00, tá? É só até hoje e só para os primeiros 20. Amanhã, segunda-feira, não tem mais essa oferta de R$ 97,00 e a gente volta o preço para R$ 199,90, beleza? Então não se esquece, a hora que terminar a live, é só mandar no meu inbox, eu quero, que eu vou te mandar essa oferta, tá bom? E se por um acaso você quiser dividir isso ainda, tá? Fica ainda mais fácil, dá parcelas de coisa assim de 10, 11 reais mais ou menos, entendeu? O preço de uma coxinha com um refrigerante na padaria. Não é possível que você, personal trainer, não tem nem uma coxinha e um refrigerante por mês para investir na sua carreira, na sua capacitação, tá bom? Então é fácil, pessoal, é só mandar eu quero no meu inbox depois, beleza? Bom, agora que passou o merchandising, vamos responder as perguntas aqui no inbox? Bora lá então, deixa eu ver o que a galera tá perguntando aqui. Primeira pergunta, deixa eu só beber um gole d'água aqui. Professor, e para uma rotina, né, para 2 vezes na semana, treino de musculação e 2 vezes na semana, né, a aluna faz sozinha, pois atendo a maioria 2 vezes na semana. Então vamos lá, prof, 2 vezes na semana treino de musculação, 2 vezes cardio, né, faz sozinha, beleza. Bom, se a mulher ela tiver apenas 2 vezes na semana para treinar a musculação, a gente começa a ficar um pouco mais limitado, tudo bem? Apesar disso, tá? A minha recomendação é que a gente faça um full body, tá? Um treino full body, onde, né, vai existir pelo menos, né, 2 estímulos na semana, tá? Para cada grupo muscular. Que, ao meu ver, um estímulo na semana, né, tende a ser muito pouco para a maior parte das pessoas, tá bom? Então eu faria um full body, mas não é qualquer full body, tá? Eu faria um full body com um volume maior, principalmente em membros inferiores. Isso se a ênfase for principalmente em membros inferiores para mulheres. Geralmente é, tá? Por isso, monte um treino então, tá? Com ênfase em membros inferiores, um treino único, tá? Um full body, treino pro corpo todo, tá bom? Eu combinaria isso, tá? Com um treino alternado, uma montagem alternada por segmento, tá? Como assim uma montagem alternada por segmento? O corpo humano, ele possui 3 segmentos corporais. Segmento superior, segmento inferior, né? E também tronco, tudo bem? Então eu faria, tá? Um alternado por segmento, né? E dando ênfase principalmente aí para membros inferiores com mais volume, com mais tipos de exercício para membros inferiores. Beleza? Então tá bom, espero ter respondido a sua pergunta. Vamos ao próximo aqui, vamos lá. Gostaria de saber sobre a sobrecarga em joelhos, principalmente. Ficou um pouco vaga essa pergunta, viu? Em qual exercício, por exemplo, sobrecarga em joelho, né? Ficou um pouco vago, então não vou conseguir responder, tá bom? Se puder elaborar mais um pouquinho, eu vou tentar responder. Primeiramente, parabéns pelo conteúdo e trabalho, né, com o público feminino. Porém, gosto dessa montagem. Talvez acho que eu estava colocando na hora, né? Mas não é mais aquela que eu tô mostrando agora. Vamos lá, próxima pergunta. O que você acha, tá, no dia, né, da ênfase em glúteo posterior, fazer uma ativação antes de começar o treino, tá? Bom, enfim, o que é uma ativação para você? Um aquecimento? Se for um aquecimento específico, eu acho ótimo, né? Você já ouviu falar, por exemplo, né? Como é que é o nome? Acho que é PPA. Potencialização pós-ativação, tá? Então o que acontece? Existem estudos, né, que já apontam, por exemplo, que quando você faz uma pré-ativação, ou seja, um aquecimento neural, principalmente, né, antes de exercícios de força e exercícios de potência, por exemplo, nós temos uma melhora da performance. Então eu acho ótimo. Eu acho péssimo, inclusive, aquelas pessoas que fazem aquecimento na esteira ou na bike para depois fazer musculação. Cara, não tem relação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um treino, né, é metabólico e o outro treino é neuromuscular. O treinamento ele tem que ser específico, então não faz sentido. Quando você for então fazer o aquecimento, faça aquecimento específico, tá, pro indivíduo. Por exemplo, se ele vai treinar então membro superior naquele dia, não tem sentido fazer aquecimento na bike para depois fazer musculação. Primeiro, para pensar, pô,
Vai aquecer perna para treinar braço? Essa é a primeira coisa que eu pergunto. Entendeu? Segundo, mas eu vou treinar perna, posso aquecer na bicicleta? Ou na esteira? Pode. Agora, precisa? Não. O que você precisa? Precisa aquecer especificamente. Se você vai treinar perna naquele dia, você vai aquecer aonde? No agachamento, cara. Se você vai fazer supino no dia, onde você aquece? No supino. Se você for fazer costas no dia, onde você aquece o primeiro exercício? Cara, no pulei frente, pulei costas, assim por diante, entendeu? O aquecimento tem que ser específico, meu. Tem jeito não. Olha lá. Próximo aqui. No treino, né, na máquina leg press, é normal sentir bastante o joelho? Não é normal, tá bom? Não é normal. Então, o lance é o seguinte, ó. O que é normal num treino de musculação? Dor é normal, mas dor muscular, tá? Dor no músculo, no quadríceps, no posterior é normal. Agora, dor articular nunca é normal. Se o joelho tá doendo, se o quadril tá doendo, se o cotovelo ou o ombro estiver doendo, tá? Troque o exercício e, se continuar, procure ajuda médica, tá bom? Outra coisa que não pode acontecer, inclusive, é professor de educação física, né? Muitas vezes diagnosticando as pessoas, tá bom? Essa não é a nossa função. Então, tenta trocar de exercício, conversa com o seu professor de educação física aí, se é que você já não é, tá? Mas dor no joelho, dor articular, obviamente, nós não deveríamos sentir. Beleza? Pessoal, bom, eu acho que eu consegui, né? Pelo menos falar de divisão de treino. Vou ter que fazer uma outra live para falar de montagem ou de divisão, né? Ou de método de treinamento. Ainda assim, eu acho que eu mostrei 2 ou 3, né? 2 ou 3 aqui tipos de montagem. Montagem não, desculpa, de divisão. Mas eu vou mostrar para vocês, ó, no meu material, tá? Aqui, ó, na minha capacitação em treino para mulheres, na verdade você vai ter muito mais, ó. Tá vendo, ó? Olha quanto conteúdo você vai ter, que eu ainda espero passar por vocês, tá bom? Para vocês, tá? Isso aqui é só o conteúdo de divisão e montagem, tá? Fora isso, ó, a gente ainda tem, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês, ó, o conteúdo, né, de métodos, ó, conteúdo de método de treinamento é bem grande. Eu tenho bastante coisa para falar também sobre método de treinamento para musculação para as mulheres, tá? Pode se preparar, porque você vai aprender bastante sobre método de treinamento também para mulheres, beleza? Pessoal, então, ó, para eu finalizar, tá? Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês aqui, já voltando, é o seguinte, ó. Pessoal, não se esqueçam, tá? Não se esqueçam aí. Se essa live foi legal para vocês, se foi bacana, se contribuiu para sua formação, não se esqueça de dar print, tá? Dar print aí, compartilhar nas redes sociais, fazer um depoimento bem legal, me marcar, tá joia? E eu vou ter o maior prazer, tá? Em ler e compartilhar esse depoimento de vocês, tá joia? Pessoal, tá aqui então, tá? Última oportunidade para vocês, tá? Então, capacitação em divisão e montagem de treino para mulheres na musculação, só até hoje e só os primeiros 20 por R$ 97. Por isso, tá? Se você pretende se capacitar, se diferenciar no mercado de trabalho e trabalhar principalmente com público feminino aí, não perca essa oportunidade, né? Prepare-se então aí para aprender muito, tá bom? Pessoal, gostaram da live de hoje? Bom, eu espero que vocês tenham agora um excelente domingo, o resto de final de semana, tá bom? Muito bom, foi excelente, foi ótimo estar com vocês aqui. Agradeço de coração a presença de todos e espero que vocês estejam comigo numa próxima, tá joia? Eu fico por aqui, pessoal, mas é claro que a gente se vê numa próxima. Ó, beijo grande, abraço, a gente se vê na próxima, até lá.